O sol da manhã de São Paulo filtrava-se pelas janelas altas do edifício da Avenida Paulista, tingindo o ar de um laranja suave que contrastava com o cinza do concreto ao redor. Eu, Mariana, apertava o passo pela calçada lotada, equilibrando uma sacola de papel com o café que havia comprado na padaria da esquina. Era um daqueles dias em que a cidade parecia pulsar com urgência, os motoristas buzinando impacientes no trânsito engarrafado e os pedestres se esbarrando como formigas em uma colônia apressada. Meu coração batia um pouco mais rápido do que o normal. Eu havia saído de casa mais cedo, decidida a surpreender João no escritório. Fazia meses que nossa rotina se tornara um ciclo previsível. Ele saía antes do amanhecer para o trabalho. Eu ficava com as tarefas da casa e do filho pequeno, e à noite nos encontrávamos exaustos, trocando poucas palavras sobre o dia. Queria reacender algo, talvez com um gesto simples como aquele café quentinho e um beijo inesperado. João era advogado, dono de um pequeno escritório no 10º andar de um prédio antigo, daqueles que ainda guardavam o charme dos anos 80, com elevadores rangentes e carpetes desgastados nos corredores. Nos conhecemos na faculdade de Direito, há 10 anos, em uma aula de Direito Civil, onde ele me defendeu de um professor rabugento. Seu sorriso confiante e o jeito protetor me conquistaram na hora. Casamos jovens aos 25 e veio o Pedro, nosso menino de 4 anos, que agora enchia nossa vida de bagunça e risadas. Mas ultimamente, eu sentia uma distância crescendo entre nós, como uma rachadura fina em uma parede que ninguém repara até desabar. Ele chegava tarde, alegando reuniões intermináveis, e eu me pegava questionando se era só o estresse do trabalho ou algo mais. Cheguei ao prédio às 8h30, meia hora antes do horário dele. O porteiro, um senhor de bigode grisalho chamado Seu Alfredo, me cumprimentou com um aceno familiar. "Bom dia, dona Mariana. Cedo hoje, hein?" Eu sorri, forçando uma leveza que não sentia por completo. Vim dar uma surpresa para o João. Ele esqueceu o almoço em casa de novo. Subi pelo elevador, sentindo o cheiro familiar de desinfetante misturado a cigarro clandestino. Meu estômago revirava de ansiedade. E se ele estivesse ocupado? E se interpretasse como intromissão? Mas eu precisava disso, de um momento só nosso. O corredor do 10º andar estava silencioso, exceto pelo zumbido distante do ar-condicionado. A porta do escritório de João estava entreaberta, uma fresta de luz escapando para o hall. Eu hesitei por um segundo ajustando a sacola na mão, e então empurrei devagar, esperando encontrá-lo sozinho, talvez revisando papéis com aquela expressão concentrada que eu tanto amava. Mas o que ouvi me paralisou. A voz dela veio primeiro, baixa e trêmula, ecoando do interior da sala de espera. "João, eu não sei o que fazer. Faz dias que estou pensando nisso, mas... se você quiser, eu posso abortar. É o que for melhor para todo mundo." Meu sangue gelou. Abortei o movimento, ficando imóvel atrás da porta, o coração martelando como um tambor no peito. A voz era de Carla, a amiga de longa data de João, aquela que ele mencionava casualmente em jantares, dizendo que era como uma irmã. Ela trabalhava como designer gráfica em uma agência próxima, e às vezes passava por ali para discutir projetos freelance, segundo ele. Mas agora, o tom dela era íntimo, carregado de uma vulnerabilidade que não combinava com a amizade platônica. Houve uma pausa, o silêncio mais ensurdecedor que eu já ouvira. Então, a voz de João, rouca e hesitante. "Carla, pelo amor de Deus, não fala isso assim. A gente precisa conversar direito." Eu não esperava que fosse tão sério. Sério. Meu mundo inclinou-se, eu me encostei na parede do corredor, a sacola escorregando devagar da minha mão até o chão, o café se espalhando em uma poça morna. Imagens fragmentadas invadiam minha mente. As noites em que ele chegava com o celular no silencioso, as mensagens que ele deletava rápido demais, o jeito como ele evitava meus olhos durante as discussões sobre o futuro. Não podia ser. João, o homem que jurou fidelidade no altar da igreja de família em São Paulo, o pai dedicado que levava Pedro ao parquinho nos fins de semana. Traição? E agora isso? Uma gravidez? Carla continuou, a voz embargada como se estivesse lutando para não chorar.
Mas e a Mariana e o Pedro? Você acha que eu não penso nisso? Eu entrei nessa sabendo que era errado, mas aconteceu, João. Aconteceu porque eu te amo desde a faculdade. E você sabe disso. Agora, com esse teste positivo, eu tô perdida. Se você disser que não quer, eu faço o que for preciso. Mas me diz o que você sente de verdade. Eu cobri a boca com a mão para abafar o soluço que subia pela garganta. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, borrando a maquiagem que eu havia caprichado naquela manhã. O ar do corredor parecia sufocante. O cheiro de mofo do prédio agora me dando náuseas. Como eu não vira os sinais? As saídas de trabalho que se estendiam até altas horas, as flores que ele trazia de repente, como se para compensar algo. E Carla, sempre tão amigável nas festas de fim de ano, com seu riso fácil e abraços longos demais. João suspirou, o som de uma cadeira rangendo como se ele se levantasse. Eu não sei, Carla. Isso tá me destruindo. A Mariana é tudo para mim, nossa família. Mas você e eu, a gente tem uma história. Me dá um tempo para pensar. Não faz nada precipitada. Eu não aguentei mais. Meu corpo agiu por instinto, empurrando a porta com força. Eles se viraram ao mesmo tempo. Carla sentada na beirada da mesa dele, os olhos vermelhos e inchados, e João de pé, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. A sacola de café jazia esquecida no chão do corredor, mas ninguém notou. Mariana? João gaguejou, dando um passo à frente. O que você? Como você chegou tão cedo? Carla se levantou depressa, alisando a saia como se pudesse apagar o que eu havia ouvido. Mari, A gente estava só conversando, mas eu já sabia. O peso da traição caía sobre mim como o trânsito caótico lá embaixo, esmagador e inescapável. Conversando sobre o que, exatamente? Sobre abortar o filho de vocês? Minha voz saiu afiada, tremendo de raiva e dor. O escritório, outrora um refúgio de conquistas profissionais, agora parecia uma prisão de mentiras. João estendeu a mão, suplicante. Não é o que você pensa. Deixa eu explicar. Mas explicar o quê? A cidade lá fora seguia seu ritmo frenético, indiferente ao meu colapso. Eu me virei e saí correndo para o elevador, as lágrimas misturando-se ao suor da manhã paulistana. Meu casamento, minha vida, tudo desmoronava ali, e eu não sabia se tinha forças para juntar os pedaços. O elevador desceu com um rangido metálico, como se o prédio inteiro soubesse do caos que se desenrolava dentro de mim. Meu reflexo no espelho embaçado mostrava um rosto inchado, os olhos vermelhos como se eu tivesse corrido uma maratona emocional. Lá embaixo, a Avenida Paulista fervilhava, executivos de terno apressados, vendedores ambulantes gritando promoções de pastéis, o cheiro de asfalto quente misturado ao café de rua. Mas nada disso penetrava a névoa de dor que me envolvia. Eu saí tropeçando para a calçada, o sol agora mais alto batendo impiedoso no meu pescoço, fazendo o suor escorrer junto às lágrimas. Meu celular vibrou no bolso. Provavelmente João. Mas eu o ignorei, apertando o passo em direção ao metrô. Não queria ouvir explicações agora. Só precisava de ar, de distância daquele escritório que cheirava a traição. Peguei o metrô na estação Brigadeiro, lotado como sempre na hora do rush. Sentei-me em um banco duro, encostando a cabeça na janela suja, vendo os túneis escuros passarem em borrões. Minha mente rodava como as rodas do trem. Carla grávida do meu marido. Como? Quando? As noites em que ele dizia estar em reuniões, os toques casuais que eu via entre eles nas festas da firma. Eu me sentia uma idiota, uma esposa cega que priorizava a família enquanto ele construía outra nas sombras. O metrô chacoalhava e eu me perguntei se Pedro sentiria isso tudo. Meu menino, com seus olhinhos curiosos que me chamava de mamãe super-herói. Como eu explicaria? Ou melhor, como eu reconstruiria nossa vida sem João? Cheguei em casa no Brooklyn, um bairro residencial de prédios médios e árvores que tentavam amenizar o concreto da metrópole. O apartamento era nosso refúgio há 5 anos, sala ampla com brinquedos espalhados, cozinha onde eu preparava as refeições com amor, quarto de casal que agora parecia uma armadilha de memórias falsas. Subi as escadas devagar, as pernas pesadas, e abri a porta com as mãos trêmulas. A empregada, Dona Rosa, uma senhora baiana de sorriso largo e mãos calejadas, estava na cozinha preparando o almoço para Pedro.
"Ô, dona Mariana, que cara é essa? Tá passando mal?" Ela largou a panela e veio até mim, limpando as mãos no avental florido. Seu sotaque acolhedor era como um bálsamo, mas eu mal conseguia falar. As palavras saíram em um sussurro rouco. "Rosa, me ajuda." Eu descobri uma coisa horrível no trabalho do João. Ela me levou até a sala, sentando-me no sofá macio. Pedro, que brincava no tapete com seus carrinhos, ergueu a cabeça. "Mamãe, você veio cedo." Ele correu para os meus braços e eu o abracei forte, inalando o cheiro de shampoo infantil que me ancorava à realidade. "Oi, meu amor. Mamãe tá um pouquinho cansada hoje." Mas por dentro o pânico crescia. Como proteger ele disso? Contei tudo a Rosa em voz baixa, enquanto Pedro voltava aos brinquedos, alheio ao furacão. Ele tá traindo Rosa. E ela tá grávida. Eu ouvi tudo." Lágrimas frescas brotaram, e ela me abraçou murmurando preces em Iorubá misturadas ao português. "Ai, menina, que dor, mas você é forte, viu? Não deixa isso te derrubar. O homem erra, mas a família é você que segura." Ela era como uma tia para mim, trabalhando conosco há 3 anos, e sua sabedoria prática me acalmava. "Vou fazer um chá de boldo para você. E liga para sua irmã. Fala com ela. Não fica sozinha nessa." Meu celular vibrou de novo. 5 chamadas perdidas de João. E agora uma mensagem. "Mari, por favor, me escuta. Não é o que parece. Volta para casa, a gente conversa com Pedro aqui." Eu o desliguei, o estômago revirando. Em vez disso, disquei para minha irmã, Lúcia, que morava em Moema, a 20 minutos dali. Ela atendeu no segundo toque, a voz animada como sempre. "Mana, tudo bem? Tô no meio de uma aula de yoga, mas fala aí." Eu desabei contando tudo entre soluços. Lúcia, o João, ele e a Carla. Ela tá grávida dele. Eu ouvi ela dizendo que aborta se ele quiser. Houve um silêncio do outro lado, seguido de um suspiro pesado. "Meu Deus, Mari, que merda. Onde você tá? Eu vou aí agora. Não mexe em nada, não confronta ele sozinha. A gente resolve isso juntas." Meia hora depois, Lúcia chegou, o cabelo loiro desgrenhado do vento da cidade, carregando uma sacola de farmácia com calmantes e chocolates, seu kit de emergência para crises emocionais. Ela me abraçou forte na porta, ignorando Pedro, que agora cochilava no sofá. "Vem, vamos para a cozinha. Rosa, faz mais um chá pra gente." Sentamos à mesa de fórmica, o vapor do chá subindo como fumaça de uma fogueira que eu queria apagar. Lúcia ouvia atenta, os olhos azuis, iguais aos nossos, cheios de fúria protetora. "Ele é um idiota, Mari, mas você não merece isso. Lembra quando a gente era criança e eu te defendia dos valentões na escola? Pois é, agora é a mesma coisa. Vamos pensar no Pedro primeiro. E no que você quer fazer?" Eu balancei a cabeça, o peso no peito aliviando um pouco com sua presença. "Eu não sei, Lu. Quero acreditar que foi um erro, mas... E se não for? E se ele escolher ela?" As palavras doíam como facas, mas dizê-las em voz alta as tornava reais, palpáveis. Fora da janela, o céu de São Paulo escurecia com nuvens carregadas, prometendo uma chuva de verão que lavaria as ruas, mas não minha alma. Lúcia pegou minha mão. "Então a gente enfrenta. Você tem a mim, tem a Rosa, tem o Pedro. E tem força pra caramba. Lembra da vez que você passou na OAB de primeira, enquanto ele estava lá se achando o rei do pedaço? Você sempre foi a rocha." Meu celular acendeu de novo. João, agora batendo na porta do prédio. Ouvi o interfone tocar, a voz dele ecoando. "Mariana, abre, por favor. Eu tô desesperado aqui embaixo." Meu coração acelerou, uma mistura de raiva e saudade do homem que eu amava. Lúcia olhou para mim questionando com os olhos. "Deixa ele subir? Ou a gente ignora?" Eu hesitei, o dilema me rasgando por dentro. Pedro acordou no sofá chamando por mim, e isso decidiu tudo. "Não agora", eu disse, a voz firme pela primeira vez. "Ele que espere. Hoje eu cuido de nós." Mas enquanto a chuva começava a cair, tamborilando nas janelas como lágrimas não choradas, eu sabia que a conversa viria, inevitável como o trânsito da marginal. E quando viesse, eu precisaria de toda a coragem que Lúcia via em mim para não me perder no processo. O apoio dela, ali ao meu lado,
Era o primeiro passo para reconstruir algo, se não com João, pelo menos para mim mesma. A chuva caía em lençóis grossos sobre o Brooklyn, transformando as ruas em rios improvisados que corriam pelas calçadas inclinadas. O som era constante, um rugido abafado que ecoava pelo apartamento, misturando-se ao choro intermitente de Pedro, que agora acordara de vez e pedia colo com voz manhosa. Eu o peguei no colo, sentindo seu corpinho quente contra o meu, enquanto Lúcia se posicionava ao meu lado na cozinha, os braços cruzados em uma postura defensiva. O interfone tocava pela terceira vez, insistente como o coração acelerado de João. Mariana, por favor, eu sei que você está aí. Abre, a gente precisa falar. Rosa, ainda no avental úmido de vapor, balançou a cabeça devagar, os olhos castanhos cheios de preocupação. Deixa ele subir, dona Mari. Senão, ele vai fazer cena no prédio todo. Mas eu fico com o menino aqui na sala para ele não ver briga. Sua voz era calma, ancorada naquela sabedoria prática que vinha de anos lidando com famílias paulistanas cheias de segredos. Eu hesitei, o peso de Pedro nos braços me lembrando do que estava em jogo. Tudo bem, murmurei por fim, apertando o botão do interfone. Sobe, mas não grita, João. O Pedro está aqui. O elevador demorou o que pareceu uma eternidade. E quando a porta do apartamento se abriu, João entrou encharcado, o terno colado ao corpo magro, o cabelo preto desgrenhado pingando no piso de cerâmica. Seus olhos, geralmente tão confiantes, agora estavam vermelhos e inchados, como se ele tivesse chorado no caminho. Mari disse, graças a Deus. Ele deu um passo à frente, mas parou ao ver Lúcia ao meu lado, os punhos cerrados. Lúcia, você também está aqui? Ela ergueu o queixo, a voz afiada como uma lâmina. É claro que tô, seu canalha. Alguém tem que proteger minha irmã de mentirosos como você. João engoliu em seco, passando a mão pelo rosto molhado. Eu não sou Itá. Não é o que vocês pensam. Mari, me deixa explicar, por favor. Eu o encarei. O coração uma mistura de fúria e um resquício de amor que doía como uma ferida aberta. Explica na cozinha. Pedro não vai ouvir isso. Entreguei o menino a Rosa, que o levou para o quarto com um brinquedo na mão, murmurando historinhas sobre carrinhos voadores para distraí-lo. Na cozinha apertada, o cheiro de chá de boldo ainda pairava no ar, misturado agora ao odor de chuva e desespero. João se sentou na cadeira oposta à minha, as mãos trêmulas sobre a mesa. Lúcia ficou de pé encostada na pia como uma sentinela. Começa pelo começo, eu disse, a voz baixa, mas firme, embora por dentro eu tremesse. Quem é o pai dessa criança, João? E não mente para mim de novo. Ele baixou a cabeça, os ombros curvados. A gente teve um caso, sim. Foi um erro, Mari. Começou há uns 6 meses, depois daquela conferência em Campinas. A Carla estava lá pela agência dela e a gente bebeu demais, conversou sobre os velhos tempos da faculdade. Eu estava estressado com o escritório, com as contas apertando. E você? Você estava tão focada no Pedro, na casa, que eu me senti invisível. As palavras saíam aos tropeços, como se cada uma doesse nele tanto quanto em mim. Mas a gravidez... Eu juro, Mari, eu não sei se é minha. A gente só umas poucas vezes e ela disse que estava se cuidando. Pode ser de outra pessoa. Ela está confusa, desesperada e veio me procurar porque confia em mim como amigo. Lúcia bufou, cruzando os braços mais forte. Amigo? Que tipo de amigo deixa uma mulher grávida implorar por uma decisão? Você é patético, João. E a Mariana? Como você acha que ela se sente agora, sabendo que você jogou tudo fora por uma aventura idiota? Eu ergui a mão, silenciando-a por um momento. A raiva dela era a minha, mas eu precisava ouvir mais. E o que você disse para ela? Que pediu tempo para pensar? Tempo para escolher entre a sua família e ela? Minha voz quebrou no final e lágrimas quentes escorreram novamente, salgadas como a chuva lá fora. João se inclinou para frente, os olhos suplicantes fixos nos meus. Eu não pedi para escolher, Mari. Eu disse que ia ajudar como amigo, que a gente resolveria isso sem machucar ninguém. Mas eu amo você. Amo o Pedro. Isso foi o maior erro da minha vida. Eu parei tudo faz semanas, antes mesmo de saber da gravidez. Juro pela nossa família. Ele estendeu a mão sobre a mesa.
Mas eu a recuei, o toque dele agora queimando como brasa. Palavras, João. São só palavras. E as noites que você mentiu? As mensagens que eu via você deletando? Como eu confio em você agora? O silêncio caiu pesado, interrompido apenas pelo tamborilar da chuva nas janelas embaçadas. Fora dali, o Brooklyn se afogava na tempestade, carros buzinando em poças, pedestres correndo com guarda-chuvas tortos, o céu cinzento refletindo o caos dentro de mim. Lúcia interveio, a voz mais suave, mas ainda cortante. Olha, João, se você quer salvar isso, prova. Vai até a Carla, faz um teste de paternidade e some da vida dela como amiga ou o que quer que seja. Mas não espere que a Mari te perdoe do dia para a noite. Ela merece mais que promessas vazias. Ele assentiu devagar, o rosto marcado pela culpa. Eu vou fazer isso. Amanhã mesmo eu marco com um laboratório e eu vou para terapia individual e de casal, se você quiser. Por favor, Mari, não acaba com a gente por causa do meu erro. Eu o olhei, vendo o homem que eu amara por tanto tempo, o que me carregava no colo na lua de mel em Ubatuba, o que chorara de alegria no nascimento de Pedro. Mas a traição era uma sombra que não se dissipava fácil. Eu preciso de tempo, João. Sai daqui hoje, fica na casa da sua mãe, em Pinheiros, e não liga, não manda mensagem. Deixa eu processar isso. Ele se levantou, os olhos marejados, e deu um passo hesitante em minha direção. Eu te amo, Mari, sempre vou, mas eu virei o rosto incapaz de retribuir. Quando a porta se fechou atrás dele, o clique ecoou como um ponto final temporário. Lúcia me abraçou por trás, o queixo apoiado no meu ombro. Você foi forte, mana. Ele que prove agora. Rosa reapareceu na porta da cozinha, Pedro dormindo em seus braços. O menino tá tranquilo. Quer que eu fique até mais tarde? Posso fazer um arroz com pequi para animar. Eu sorri fraco, o primeiro em horas, sentindo um fiapo de força renascer. Fica sim, Rosa, obrigada. A chuva diminuía lá fora, deixando o ar fresco e úmido, como se a cidade se limpasse para um novo começo incerto. Eu me levantei, indo até a janela, para ver as luzes dos postes acendendo no crepúsculo precoce. O apoio delas, Lúcia com sua fúria protetora, Rosa com sua ternura prática, era o que me mantinha de pé. Mas o caminho à frente era cheio de obstáculos. O teste de paternidade, as conversas com Pedro, a decisão de perdoar ou recomeçar sozinha. Eu tocava o vidro frio, sentindo o pulsar da metrópole abaixo, e me prometi que, custasse o que custasse, eu emergiria mais inteira pela minha família, ou pelo que restasse dela. As semanas seguintes se arrastaram como o trânsito da Avenida Brigadeiro Faria Lima em hora de pico, lento e exaustivo, mas inevitavelmente levando a algum lugar. Eu, Mariana, me instalei em uma rotina frágil de sobrevivência no apartamento do Brooklyn, onde o sol da manhã agora entrava pelas cortinas semi-abertas, iluminando pilhas de roupas de Pedro que eu dobrava mecanicamente para não pensar. A chuva da noite anterior havia parado, deixando o ar úmido e carregado com o cheiro de terra molhada que subia das jardineiras do prédio. Meu corpo doía de noites mal dormidas, mas o apoio de Lúcia e Rosa me mantinha à tona, como boias em um mar revolto de emoções. João cumpriu a promessa inicial. Ficou na casa da mãe em Pinheiros, ligando apenas uma vez por semana para saber de Pedro, sempre com voz baixa e arrependida. Eu marquei o teste de paternidade, Mari. Amanhã sai o resultado. Posso te mandar por e-mail? Eu respondia com monossílabos, o coração apertado, mas sem ceder. Lúcia me incentivava nas chamadas diárias. Não baixa a guarda, mana. Ele errou feio, mas você decide o ritmo. Ela aparecia toda terça à noite, trazendo saladas de quinoa da quitanda orgânica de Moema e histórias de suas alunas de yoga, para me distrair. Lembra daquela vez que a gente fugiu da missa para comer pastel na feira? Você sempre foi a corajosa, agora é igual. Rosa, com sua eficiência baiana, transformava a cozinha em um santuário de conforto. Dona Mari, experimenta esse virado de feijão que eu fiz com linguiça defumada. Fortalece o corpo e a alma. Ela cuidava de Pedro como se fosse dela,
levando-o ao parquinho do Ibirapuera nos fins de tarde, onde o menino corria entre as árvores centenárias, rindo alto enquanto chutava uma bola velha. "Papai, quando volta, mamãe?" Ele perguntava, os olhinhos castanhos, iguais aos de João, cheios de inocência que me partia o coração. Eu o abraçava forte, sentindo o cheiro de grama e suor infantil. "Papai está trabalhando muito, meu amor, mas a gente vai brincar com a titia Lúcia hoje, que tal?" O e-mail chegou numa quinta-feira chuvosa, o céu de São Paulo cinzento como o meu humor. Eu estava na varanda, vendo os pingos escorrerem pelas grades enferrujadas, quando o celular vibrou. Abri o anexo com as mãos trêmulas. Negativo. A criança não era de João. Um alívio imediato me invadiu, como se uma pedra saísse do peito, mas logo veio a raiva, por Carla, por tê-lo usado como confidente em sua confusão, e por ele, por ter se deixado envolver. Liguei para Lúcia primeiro, a voz embargada. "Não é dele, Lu, graças a Deus pelo Pedro." Ela gritou do outro lado. "Eu sabia! Agora o que você vai fazer com esse canalha? Perdoa ou manda pro espaço?" Naquela noite marquei um café com João na padaria da esquina, um lugar neutro com mesas de fórmica e cheiro de pão na chapa que nos lembrava nossos primeiros encontros. Ele chegou pontual, mais magro, com olheiras profundas e um buquê de girassóis, minhas flores favoritas colhidas de algum vaso improvisado. "Mari, o resultado." Eu tô aliviado, mas sei que não apaga o que eu fiz. Sentei-me à frente dele, o vapor do cappuccino subindo entre nós como uma barreira invisível. O burburinho da padaria, senhoras pedindo coxinha, o rádio tocando um samba-enredo abafado, contrastava com a tensão no ar. "Eu também tô aliviada, João, pelo Pedro, pela nossa família que quase se quebrou por causa da sua fraqueza." Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim mesma. Ele baixou os olhos, mexendo o açúcar no café sem beber. Eu fui um idiota. O estresse do escritório, a pressão das contas, mas isso não justifica. Eu traí sua confiança, Mari. E a Carla? Eu cortei tudo. Falei com ela ontem, disse que não posso mais ser o ombro amigo. Ela tá lidando com o pai verdadeiro agora, um cara da agência dela. As palavras dele soavam sinceras, mas eu via as rachaduras, o jeito como ele evitava meu olhar por segundos a mais, o tremor nas mãos. "Você acha que um teste negativo conserta tudo? Eu ouvi você hesitando no escritório, João. Me dá tempo para pensar." "Pensar em quê? Em largar a gente por ela?" Lágrimas quentes brotaram, mas eu as segurei, endireitando a postura. Fora da janela, a chuva fina molhava os pedestres apressados, guarda-chuvas coloridos como pontos de esperança no cinza. Ele estendeu a mão sobre a mesa, hesitante. Eu estava em pânico, Mari. Mas no fundo, eu sabia que era você. Sempre foi. Eu comecei terapia, como prometi. Toda quarta no consultório da Vila Mariana. Aprendendo a lidar com o estresse sem ferrar tudo. Hesitei, o coração dividido entre o amor antigo e a dor fresca. Lembrei das noites em que ele me abraçava depois de um dia ruim, do jeito como cantava músicas bregas para Pedro dormir. Mas o crescimento que eu buscava agora era meu, não dele. Eu vou tentar, João. Pelo Pedro e por nós, se valer a pena. Mas com condições. Terapia de casal, transparência total no celular e você reconquista minha confiança dia a dia. Nada de amigas antigas ou desculpas de trabalho. Ele assentiu, os olhos brilhando com um misto de alívio e determinação. Eu faço qualquer coisa, Mari. Obrigado por me dar uma chance. Voltei para casa com o buquê nos braços, o cheiro doce misturando-se ao ar úmido da rua. Pedro me recebeu na porta pulando. Mamãe, trouxe florzinha para mim. Eu ri, o som leve pela primeira vez em semanas, e o abracei junto com as flores. Lúcia ligou logo depois, curiosa. E aí perdoou o traidor. Contei tudo e ela suspirou. Se ele vacilar, eu mesma cuido dele. Mas você tá brilhando, mana. Forte como sempre. Rosa, na cozinha, preparando um estrogonofe de frango, piscou. Viu, dona Mari? A vida é como esse molho, azeda no começo, mas com o tempo fica cremoso. Naquela noite, com Pedro dormindo e a cidade lá fora se acalmando sob um céu estrelado raro em São Paulo, sentei-me na sala com um copo de vinho tinto. O apoio delas, Lúcia com sua lealdade feroz,
Rosa, com sua sabedoria cotidiana, havia sido o alicerce para eu superar o abismo. João voltaria no fim de semana, para um jantar em família, e eu enfrentaria isso de cabeça erguida, não mais a esposa traída, mas a mulher que escolhia seu caminho. A metrópole pulsava abaixo, com suas luzes neon e buzinas distantes, lembrando-me que, como ela, eu era resiliente, cheia de curvas imprevisíveis, mas sempre em movimento para frente. O futuro era incerto, mas pela primeira vez eu me sentia pronta para construí-lo, pedaço por pedaço, com o coração mais inteiro.